CBN, tempo e temperatura. Hoje, 23 de março, é o Dia Mundial do Meteorologista e nós gostaríamos, para poder prestar uma justa homenagem a esses profissionais importantes no nosso dia a dia, nós convidamos o meteorologista Natálio Abraão, do Laboratório de Radiometria e Climatologia da Uniderp. Em primeiro lugar, muito obrigado, senhor Natálio, por atender o nosso convite, o senhor que diariamente nos atende, né? Nos abastece com informações, com dados meteorológicos, e a gente acaba disponibilizando tudo isso para os nossos ouvintes. É um prazer tê-lo na CBN. Bom dia. Bom dia ao senhor, a todos os seus ouvintes. É um prazer estar nessa empresa de comunicação, com muito sucesso, e desejamos sempre que vocês tenham esse brilhante procedimento de comunicar às pessoas sobre as nossas atividades. Muito bem. É uma atividade diária, é uma atividade que quando a maioria das pessoas, e a gente sabe a importância que é, quando a gente disponibiliza o tempo e a temperatura. É uma técnica. Hoje esse trabalho está bem evoluído, a tecnologia tem ajudado bastante, mas é preciso compreender os dados, né, da tecnologia. É verdade. Quando nós iniciamos a carreira em 1971, o uso do papel, do lápis, da prancheta era uma rotina. Os registros eram feitos todos manualmente, os estudos eram feitos através de cálculos na mão, né? As equações básicas tinham que ser resolvidas ali, porque nós não tínhamos o equipamento suficiente que tem hoje. Através da evolução, nós procuramos acompanhar esses conceitos de técnicas para que se melhorasse as previsões meteorológicas. E hoje, através das linhas digitais, praticamente nos favoreceu tanto que as pessoas têm as respostas dos eventos meteorológicos quase online. Daquela época, dos anos 70, início dos anos 70 para cá, o grau de confiabilidade da previsão do tempo, qual foi a evolução, na sua opinião? Na época em que nós fazíamos essas avaliações, o nosso principal cliente era a aviação, né? A segurança de voo. Então, aquilo constituía mais um elemento de proteção ao voo, mas não tinha a eficiência necessária, tanto que os acidentes predominantemente ocorriam por questões meteorológicas. E aquilo, inicialmente, atingia em torno de 71% a 72% de acerto. Nós não tínhamos, o Brasil não dispunha de pontos de observação suficientes para que nós pudéssemos canalizar dados meteorológicos, dados geofísicos que permitissem fazer as cartas de previsão. Hoje, ele está muito bem abastecido, apesar das dificuldades de manutenção, de reequipagens, né? A Argentina ainda está bem à frente do Brasil nesse quesito. No mundo hoje, Lucas, por favor, pode ir. É justamente nessa linha, porque nós temos países em que os fenômenos meteorológicos, o tempo, um pouquinho mais importante que o nosso. Por exemplo, os Estados Unidos, eles sofrem com fenômenos meteorológicos gravíssimos, ciclones e tal, então eles são muito atentos a isso, né? Aqui no Brasil, essa é uma coisa que vem sendo construída, né? As pessoas estão começando a se atentar cada vez mais. Nós temos aí, inclusive, os jornalistas que lidam com meteorologia sendo alçados a uma certa fama. Até nós temos a Maju, né, que ficou famosíssima e tal. Então, qual que é essa diferença que o senhor acredita entre o que nós temos de previsão aqui e fora do país? Bom, os Estados Unidos está na vanguarda, né? Só para você ter uma ideia, a cada 10 quilômetros existe uma plataforma de coleta de dados, que é o que você chama antigamente de estação meteorológica. E o conceito mais eficiente são as estações de radiosonda. O Brasil, ele tem somente 12. E os Estados Unidos, a cada 50 quilômetros, ela tem um. Então, isso falando-se em eventos de terra, né? Sem contar os satélites meteorológicos, né? O Brasil tem 3, né? E um, inclusive, já está em fase de falência, né? Já deveria ser substituído. Então, essa diferença, ela cria custos, né? Então, a resposta que os Estados Unidos dá hoje para o cidadão
é tão imediata que ele ao sair de casa, ele já tem a informação de que ele vai precisar do guarda-chuva, ele vai precisar do agasalho, ele vai precisar de chapéu ou de óculos, dependendo das condições que vão evoluir naquele dia. Enquanto que hoje, para nós, as nossas previsões, elas demandam num grau de acerto, vamos dizer, de 24 horas, em torno de 85% a 90%. Então, nós não podemos ainda dar com uma afirmação, olha, vai chover à tarde. Nós precisaríamos ter uma estrutura, e existe essa estrutura em casos excepcionais. Eu dou até um exemplo para você. A Fórmula 1. Quando tem a Fórmula 1 aqui no Brasil, a estrutura de prognóstico ela é cedida para a meteorologia do Brasil para que ele tivesse condições de avaliar numa curva, numa descida, numa reta, o que vai ocorrer nos próximos 15 minutos. Enquanto que nós precisaríamos rodar esse modelo de 6 em 6 horas. Então, você vê que ainda estamos longe. Cedida por quem, seu Natália? Os grandes centros, eles têm os convênios com o Centro Meteorológico da Inglaterra. E hoje ele é mais evoluído e tem uma empresa de cronometragem, uma marca que disponibiliza esse cronômetro de precisão, ela está associada a essas atividades de respostas imediatas. Então, com isso, você tem, por exemplo, vamos citar assim, a curva do Senna, aqui em Interlagos, Ele já pode dizer para você, olha, vai chover na curva do Senna nos próximos 7 minutos. Por quê? Com um índice de acerto altíssimo, E aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil, de modo geral, também, o pessoal do agronegócio vem se preocupando muito e me parece ser aquele pessoal que mais se interessa pela previsão do tempo, não só de hoje, mas para os próximos 7 dias, 15 dias, 6 meses. Isso também já é possível, né? O nosso principal cliente hoje, e você tem respostas positivas disso aí, tanto que o PIB nacional hoje, o primeiro degrau, a gente nem precisa dizer, Porque eles não medem esforços para isso. E, inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul. Então, nós temos contatos praticamente na mesma velocidade que eu tenho de uma resposta para a Defesa Civil, a gente tem com eles. Os prognósticos que nós elaboramos têm como fundamento principal o sucesso, o planejamento científico e a resposta desse prognóstico em cima da agricultura. Então, agora, o Brasil, ele, antes dos grandes eventos, ele tinha uma safra. Safra de 1982, de 1983, agora não. Agora tem safra de verão, safrinha, safra intermediária, e já estão criando mais uma aí. Hoje em dia ninguém mais fica esperando São Pedro, né? Não fica. A ideia é deixar que vamos dizer, entre aspas, os secretários de São Pedro dêem a resposta. Que são os meteorologistas façam esse trabalho. E este ano de 2018, como é que a gente pode avaliar ainda, para quem está ouvindo a gente, para quem é produtor rural ou para quem tem algum plano para se fazer? Nós estamos agora no outono, acabamos de entrar no outono essa semana. Foi a semana em que a gente deixou o verão para trás e nós iniciamos o mês de outono. Será um ano de muito calor? A gente vem percebendo que tem feito muito calor. Isso é normal? O outono, assim como a primavera, são estações de transição entre um grande evento e outro. Então, o caso do outono é transição entre o verão, que passou, e o inverno, que vem à frente. Que são 2 eventos consideráveis para pessoas, para vegetal e animal. Então, como é um fato transitório, e falando em termos, vamos dizer assim, geofísicos, nós temos que considerar a estrutura global. Nós não podemos falar de clima só em termos de Brasil ou de Mato Grosso do Sul. Temos que tomar conhecimento do que está se passando no Oceano Pacífico, que é o cronômetro e o termômetro do que vai mudar e o que não vai mudar no mundo. Então, as mudanças que podem ocorrer no Brasil e em Mato Grosso do Sul, primeiro, eu preciso saber como está a temperatura no Oceano Pacífico. E hoje ela está fria. Nós temos uma temperatura média na faixa equatorial em torno de 25,2 graus. Se começa a aquecer 0,1, 0,2, e esse aquecimento ele é lento, não é em uma semana, em 3 dias. São meses, tá?
e ela está mais fria. Se está mais fria, menos evaporação. A água fica mais concentrada na superfície. Aí significa menos chuva? Significa a resposta. O agricultor sabe disso de imediato, sabe? Por quê? Porque se você tem mais evaporação, ele entra na circulação atmosférica, vai para a Amazônia, e a Amazônia é o grande pulmão da umidade, porque tem vegetação. Onde não tem vegetação, não tem reserva de água. Então, resumindo, deve ser um ano de pouca densidade de chuva. Em termos de vamos dizer assim, evaporação para desenvolver chuva, né? Então, a tendência é que o outono as chuvas diminuam. Historicamente, tem que diminuir, né? Reduz-se as chuvas, a umidade cai, vem períodos de estiagem, inclusive período histórico de 60, 70, até 90 dias aqui no estado. A umidade caindo traz outras consequências, né? Não só para pessoas, como animais, aviários, o pessoal da pecuária. Então, os processos de irrigação de pasto, tudo isso contribui. Então, nessa situação, a tendência é justamente essa. Só que nós estamos com perda de água na cordilheira. Nós tivemos temperatura, se vocês não... geralmente a população fala assim, está quente hoje. Uhum. Mas se você perguntar, escuta, na sexta-feira passada estava quente? Eu acho que não. E, no entanto, a gente faz essas avaliações. Nós tivemos temperatura muito elevada no final da estação. E isso implicou em perda de água na cordilheira. Essa perda de água, ela aumenta os reservatórios, os processos hídricos, né, principalmente na bacia do Amazônia, dos Solimões, aquela área vegetada que vai receber um aporte de água. E qual é a consequência disso? Mato Grosso do Sul vai ser premiado com isso daí. Vai chover um pouco mais. Vai chover um pouquinho mais. Os modelos indicam principalmente chuvas no final de maio e meados de junho, que é, em termos de resposta, período de baixa umidade. E, no entanto, teremos uma condição mais favorável de chuvas. Muito bem. Ouvi um especialista, no dia do especialista da previsão do tempo, no Dia Mundial do Meteorologista. E salientar a importância para a nossa profissão também, para o jornalismo, sim, né? Como a gente consegue auxílio e tomar vantagem da meteorologia. Dúvida. A meteorologia e a imprensa caminham juntas. Sim. A gente quer, nesse dia, prestar uma homenagem a todos aqueles que trabalham com previsão do tempo nessa área de meteorologia, através do senhor. Utilizar aqui a sua presença na CBN, agradecer o seu esforço diário, o senhor que colabora com vários veículos de comunicação diariamente do Brasil, e dizer que a gente é muito grato, tá? Porque quando a gente acorda de manhã e olha para o tempo, a gente geralmente diz, vai chover, não vai chover? O homem do campo acorda de manhã, olha para o céu e diz, meu Deus, será que vai chover ou não? Aí o cara ouve a rádio e a gente dá a previsão, e isso é fruto do teu trabalho e de vários outros profissionais. Muito obrigado por ter vindo à CBN, Sr. Natália. Eu só posso dizer que não é a meteorologia que é o fundamento, porque se eu fizesse isso daí e colocasse embaixo do braço e guardasse, isso não teria nada valeria, né? Então, eu acho que o mais importante disso é a ponta que leva a notícia. Sem o jornalista, sem a comunicação, nós não teríamos produção na pecuária, na agricultura, no comércio, né? nas mudanças de vitrines, até no sorveteiro, que vai vender mais ou vai vender menos. É então, verdade. Se essa comunicação não fosse nos dado como privilégio, isso de nada valeria. Portanto, nesse dia, eu que faço meu agradecimento a todos os jornalistas que estão divulgando as condições de tempo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Conversamos com o senhor Natálio Abraão, meteorologista do Laboratório de Radiometria e Climatologia da Unider.